Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Estou muito feliz hoje. É o nosso segundo elo da campanha no tema Vivendo o Meu Milagre. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas o versículo de número 31. É o texto que Deus firmou ao meu coração para esta noite. Eu confesso aos irmãos que eu me preparei durante toda a semana para pregar uma outra palavra. Eu já havia determinado no meu interior que aquela palavra seria pregada hoje, mas nós sabemos que é a vontade do Senhor. Ela tem que prevalecer em nós e em tudo aquilo que nós vamos fazer. Ontem, glória a Deus. Ontem o Senhor me fez lembrar, ou melhor, sexta-feira de madrugada o Senhor me fez lembrar deste texto que nós vamos ler em Números, capítulo 11, versículo de número 31. E será a palavra que Deus falará aos nossos corações esta noite, amém? Amém. Alguém precisa ouvir a voz do Senhor esta noite, amém? Amém. Encontraram o texto? Números, capítulo 11, versículo de número 31. O texto diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia a uma banda, e quase a caminho de um dia a outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Amém? Vou ler novamente o texto que diz: Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia a uma banda, e quase caminho de um dia a outra banda, e a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Os que estão sobre os pés, pode tomar assento em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela noite de hoje, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, firmados, ó Deus, em um propósito apenas, que é servir ao Senhor. Já louvamos o Senhor através de cada canção que for entoada esta noite, e já ouvimos também o Senhor falar aos nossos corações. A minha petição é que o Senhor continue concretizando a Tua obra sobre o Teu povo, que a Tua presença permaneça em nós e que a Tua palavra continue a nos alcançar, pois sabemos que através da Tua presença e da Tua palavra o Senhor fará um milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glórias a Deus. O texto que acabamos de ler, ele revela a nós um momento com exatidão em que o Senhor opera para o seu povo um grande milagre. Parece ser algo simples quando não analisamos em que momento isso foi manifesto, porque aqui uma providência de Deus é manifesto em meio ao deserto, para que o seu povo pudesse alimentar. Deserto, nós sabemos que é lugar de escassez, é lugar de sequidão, é lugar de provação, aflições, e o texto está dizendo que mediante tudo isso, Deus se manifesta para com o seu povo, para fazer o milagre. Isso me motiva enquanto igreja do Senhor, porque nós sabemos aquilo que Salomão deixou registrado a nós, que tudo é passageiro. Talvez hoje o nosso momento não seja o momento do deserto, e quando nós ouvimos uma palavra falando de deserto, essa palavra não mexe com o nosso interior.
porque não condiz muitas das vezes com a realidade que estamos vivendo. Mas não é profetizando derrota sobre a sua vida, jamais. Mas é porque eu entendo que tudo é passageiro. Os momentos bons aqui na terra, ele também passa. E infelizmente nós enfrentaremos até o dia que o Senhor nos chamar diversos desertos à nossa frente. E quão bom é saber que temos um Deus que em meio ao deserto ele se manifesta com milagre para o teu povo. Talvez a tua realidade hoje seja muito similar à realidade do povo de Israel. Está vivendo uma situação que não desejava viver. Está enfrentando dificuldades que não gostaria de enfrentar. Tudo isso porque há um processo de Deus que te levará para uma terra que emana leite e mel. Mas durante esta caminhada até a terra, dificuldades se manifestarão. Mas entenda que há um Deus sobre o trono que permanecerá fiel sobre a tua vida, independente da dificuldade que se levante contra você. O povo estava enfrentando uma dificuldade tremenda, mas a fidelidade de Deus é manifesta com o povo de Israel. E Deus faz por eles, mesmo mediante ao deserto, aquilo que eles não tinham condições de fazer. Deus faz além daquilo que eles esperavam em Deus receber. A palavra do Senhor diz que os projetos dele sobre as nossas vidas são aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei qual foi a intenção que te trouxe até esta casa esta noite. Eu não sei qual foi a motivação que o Espírito Santo gerou no teu interior e que te impeliu a estar aqui. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que Deus tem preparado para a tua vida vai além das suas expectativas. Que o milagre que Deus tem reservado para fazer manifesto sobre a tua história vai muito além daquilo que você planejou. Eu acho lindo o cuidado de Deus com Israel. Desde o princípio, nós vemos Deus se manifestando com milagres de diversas formas e maneiras para cuidar do seu povo. Desde o momento em que José adentra a terra do Egito, e que posteriormente seu pai Jacó, com mais 70 almas viventes, adentram também aquele território. Eu vejo Deus sempre manifestando, tia Fabiana, com milagres. Um homem que foi levado como escravo, Deus faz um milagre e coloca ele para governar aquela terra. Em um tempo de sequidão, em um tempo de privação de alimento, Deus faz um milagre, tanto para com José, quanto para a sua casa, e eles têm abundância em meio ao momento da adversidade. A Bíblia diz que Israel fica 430 anos sendo oprimido naquele lugar. Mas são 430 anos vivendo debaixo de uma opressão, mas também tendo testemunhos de milagres para contar. Glória a Deus. A Bíblia vai descrever que o faraó, que não conhecia José, e muito menos os 70 que entraram com ele naquela terra, ele decide oprimir o povo do Senhor, porque ele era conhecedor da história de como aqueles 70 haviam entrado, qual era a condição que eles haviam adentrado aquela terra. E agora ele olha, Diego, para a terra do Egito, e ele contempla uma
70, mas um povo forte, próspero e numeroso. Teriam condições suficientes de unir aos seus inimigos, rebeliar contra ele e usurpar o seu governo. A estratégia que ele traça então para os deter e os paralisar é colocar um jugo excessivo sobre eles, para que eles não crescessem e para que eles não se multiplicassem. Mas é aí que eu vejo a intervenção divina e o milagre de Deus sendo manifesto. Porque a Bíblia diz, missionário Lucinha, que quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam e multiplicavam. Em uma forma natural, isso não tem explicação. Se analisarmos com os olhares humanos, nós não vamos entender. Alguém que não tinha tempo, alguém que não tinha recurso, alguém que estava sendo afligido, ele crescia e multiplicava. A explicação é uma só, porque independente do contexto, independente da realidade, havia sobre eles uma promessa liberada da parte de Deus. Entenda esta noite que a tua situação atual, que o cenário que você está inserido, não é capaz de revogar a promessa de Deus sobre a tua vida e a promessa que Ele liberou sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua história é vitória e milagre. O que eu estou tentando te motivar no início desta pregação é que Deus fará um milagre sobre a tua história. Independente de tudo e independente de todos, Deus continua sendo supremo para fazer milagres. Sabemos como Deus tira aquele povo. Deus manifesta com milagres na terra do Egito. A Bíblia vai dizer que por mão forte Deus arranca o povo de lá, com a seguinte promessa, que os levaria para a terra de Canaã, terra que emanava leite e mel. Canaã aqui é a terra da plenitude de Deus. Canaã aqui é a terra da prosperidade plena em Deus. É a terra do descanso em Deus, do abrigo, do conforto em Deus. A promessa de Deus era arrancar eles debaixo de um jugo opressor e os levar para uma terra onde eles viveriam o projeto de Deus. Mas para esse projeto se cumprir, nós vemos Deus manifestando diariamente, Nilson, com milagre. Deus abre o mar vermelho. Deus manifesta através de uma nuvem, de uma coluna de fogo. Deus faz emanar a água da rocha. Deus todos os dias, com exceção do sábado, fazia que o maná que alimentaria o seu povo caísse do céu. E o milagre do maná era tão grande que no sábado que não caía, o da sexta-feira Deus já enviava a provisão. Alabastude a terra, alabracanda lábia. Talvez você não compreende isso. De tanto ouvir falar sobre maná, parece que se torna uma coisa comum. Mas isso mexe comigo. Por quê, pastor? Porque o sábado ainda não havia existido. O sábado ainda não havia sido criado. A necessidade, tia Fabiana, de alimentar no sábado não era existente. Mas na sexta-feira Deus havia manifestado o milagre. Ou seja, no sábado o povo teria necessidades. No sábado o povo teria fome. Mas antes da necessidade, antes da
fome, Deus já havia manifestado com milagre. O que eu estou tentando te descrever esta noite é que antes desta situação se manifestar, Deus já havia manifestado ao teu favor com milagres. Antes da porta se fechar, antes da enfermidade te assolar, antes da desestrutura familiar se fazer manifesto, Deus já havia escrevido uma história de vitória ao teu respeito, e o milagre de Deus já há de se manifestar. Deus, no mínimo detalhe, Ele cuida do seu povo através de milagres. Mas agora o texto que acabamos de ler, nós vamos observar um questionamento e uma murmuração por parte do povo, por causa de uma necessidade de milagres. O povo agora tem desejo de comer carne. E precisamos entender que não era capricho do povo, era necessidade. O ser humano, ele tem a necessidade de ingerir proteínas. É algo fisiológico. E essa necessidade é manifesta no meio do deserto, aonde eles não encontrariam nenhuma fonte de proteína. Apenas um milagre ali supriria a necessidade do povo. Mas o que me impressiona aqui é que o povo tinha experiência em milagres. O povo tinha testemunho eficaz para dizer: Deus faz milagres. E mediante uma necessidade de milagres, eles começam a murmurar diante de Deus. Eles olham para Moisés e dizem que estavam sentindo falta dos peixes, das cebolas, que de graça eles comiam no Egito. O que eles estavam dizendo é que o mais importante para eles não era viver o cumprimento da promessa, mas era ter a sua necessidade suprida, nem que fosse através do Egito e de Faraó. Moisés ouve aquela reclamação e ele se sente pressionado como líder do povo. E Moisés nos ensina a primeira atitude para viver milagres. A primeira atitude que eu e você precisamos entender, que para viver milagres precisa manifestar, se chama oração. O pastor falou disso domingo passado. Vou falar hoje e domingo que vem provavelmente eu falo de novo. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque a oração é a maior ferramenta da igreja para viver milagres. Porque não há estratégia melhor para viver em Deus aquilo que Ele já planejou para nós do que a oração. Oração, diálogo com Deus, apresentar para Deus as nossas necessidades. O povo não compreende isto e ao invés de se posicionar em oração, eles se posicionam em murmuração. Em nome de Jesus, entenda isso: a murmuração não vai te levar em lugar nenhum que não seja fracasso. Crente murmurador é um crente fracassado. Ele serve um Deus que pode fazer milagres, ele tem a promessa de milagres, mas ele não consegue alcançar em Deus aquilo que ele planejou. Porque ao invés de nos aproximar do projeto de Deus, a murmuração nos afasta. Ao invés de atrair a glória do Senhor para o cumprimento da sua vontade, a murmuração nos paralisa. Entenda que o povo precisava, mas Deus não faz. E aqui está
uma das maiores indignações nossas. Porque às vezes o que estamos reclamando de algo que precisamos. Não é de algo banal. Não é de algo que não vai mudar a nossa história. Não é de uma intervenção que não precisamos. Reclamamos de algo que precisamos alcançar e não alcançamos. Porque a murmuração não nos faz alcançar. E também não impele Deus a agir ao nosso favor. Moisés entende isto e ele traça um caminho oposto do povo. A Bíblia descreve que Moisés se apresenta diante de Deus em oração. Entenda que a oração ela é poderosa para reverter decretos. A oração é poderosa para mudar a história. A oração é poderosa para nos dar vitória sobre os nossos adversários. A oração é poderosa para mover o sobrenatural ao nosso favor. A oração é poderosa para produzir os milagres que de fato precisamos alcançar em Deus. E a minha pergunta é: o que a igreja de Cristo Jesus está esperando para se posicionar em oração? Sexta passada Deus fez coisas grandiosas na oração no monte. Quem estava? É uma pergunta simples, não preciso nem responder, é retórica. Quem estava? Quem não foi e que no momento da oração no monte estava em casa orando? Sexta-feira foi comemorado no Brasil o Dia Mundial da Oração. E é difícil lembrar dessa data porque nós não temos o costume nem de praticar a atitude da oração. E Moisés está ensinando, ele quer alcançar algo em Deus, quer viver os projetos de Deus, viva uma vida de oração. Eu acho lindo porque a Bíblia diz que quando Josué ora, tia Fabiana, Deus para o sol e a lua. Quando Eliseu ora, ele ressuscita o filho de Sunamita. Quando Josafá se põe a orar, Deus se manifesta e dá a ele vitória sobre os seus adversários. Alabastro, dequebe, alabracanda, lábia. Esta tua dificuldade, esta tua necessidade, aquilo que tem te afligido é irrisório mediante o poder da oração. Entenda a necessidade de se posicionar em oração. A Bíblia vai dizer que através de uma oração, Jabes tem uma história transformada por Deus. Eu preguei aqui domingo passado, Ana, através de uma oração, ela alcança um milagre em Deus. Precisamos adquirir o hábito da oração. Não é Deus que tem que nos atrair para a oração, somos nós que precisamos atrair Deus através da nossa oração. Não é Deus que tem que nos despertar para orar. Eu vejo o crente falando, eu falei com Deus que se Ele quiser, Ele me desperte essa madrugada para orar. Se Deus quiser, Ele te desperta para trabalhar de manhã cedo, você coloca o relógio para despertar. Quando tem uma viagem agendada, se Deus quiser, Ele te desperta para fazer a viagem, ou você coloca o celular para despertar. Quando é um compromisso que você precisa cumprir, a sua oração é: Deus, se amanhã cedo for a tua vontade, que o Senhor me levante para ir. Ou você planeja fazer, ou você abre mão de exercer outras funções para cumprir o desejo do seu coração. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não vai trabalhar em nós para que nós venhamos orar. Ele vai criar situações para nos atrair para a oração, mas a decisão de estar em oração diante de Deus, ela tem que partir de nós. O povo tinha necessidade para orar, sim ou não? Sim. Mas a decisão era deles.
e murmurando, eles morreriam e não comeriam carne. Eles morreriam e não viveriam um milagre que precisavam viver. Não viveriam. E Moisés entende e diz: ei, eu vou me posicionar diferente. E aqui está o meu conceito para a tua vida. Entenda em nome de Jesus. Se ninguém quiser orar, ore sozinho, mas se posicione para viver o milagre. Se ninguém quiser buscar o Senhor na tua casa, busque sozinho, mas não abra mão de viver o milagre. Se não houver ninguém para dividir o peso da oração contigo, entenda que independente daquilo que os outros decidiram fazer, você precisa viver diante de Deus uma vida de oração. Nós não podemos ser influenciados mediante aquilo que os outros fazem. Nós precisamos ser influenciados por aquilo que Deus nos chamou para fazer. E milagre só é conquistado através da oração. Segunda atitude que eu vejo no texto para alcançar o milagre, e esta não é feita apenas por uma orientação de Moisés. Esta é feita através de uma orientação divina. Deus ouve a oração de Moisés e ele responde, porque é promessa dele de ouvir e de anunciar, de responder ao nosso clamor. E a resposta de Moisés é: diga ao povo que santifique, porque amanhã comerão carne. Segunda atitude para viver milagre se chama santificação. Pastor, em campanha de milagre, o senhor está falando de santidade? É porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois sem santidade é impossível alcançar em Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. E nós precisamos entender isso. E Deus estava querendo explicar para o teu povo: eu vou fazer, eu tenho a intenção de fazer, mas eu não faço de qualquer forma. Amanhã vai receber o milagre que precisa, mas hoje precisa se posicionar de uma forma diferente. Porque santidade fala de compromisso, fala de aliança, fala de fidelidade, fala de renúncia. E o que Deus mais quer fazer na tua vida não é um milagre, é uma aliança. E através desta aliança Ele vai gerar milagres. E o lindo que Moisés olha para o Senhor, quando Deus olha para ele e diz: diga o povo para santificar. O questionamento de Moisés é: Deus, como que amanhã eles vão comer carne? Qual a explicação? São mais de 600 mil homens de pé diante de mim. O que Deus estava descrevendo para Moisés, e que a igreja precisa entender, é que quando estamos aliançados com Ele, Ele faz por nós aquilo que é impossível entender. Entenda que se hoje a igreja de Cristo Jesus decidir se posicionar de uma forma diante dele diferente e com fidelidade, Ele fará por nós aquilo que será impossível explicar. Nós vamos olhar, as pessoas vão olhar e vão dizer: como que fez? E não tem resposta. A resposta é: eu decidi viver uma vida aliançada com Cristo. Eu decidi renunciar a mim mesmo. Eu decidi fazer aquilo que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias toma a sua cruz e siga-me. Quer viver milagres? Vive uma vida de aliança. Sempre quem está aliançado com Deus tem testemunhos de milagres para contar. Sempre. E o foco de Jesus principal não é fazer um milagre.
é fazer aliança e através dessa aliança Ele produzir milagres. Eu acho lindo o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 8, aonde conta para nós a história de um grande milagre. Uma mulher que havia sido apanhada no próprio ato de adultério. E qual que era a sentença para aquela mulher? A morte. A morte. A lei de Moisés dizia que ela deveria morrer. Ou seja, a morte era algo inevitável sobre ela. Só que os fariseus e os escribas decidem trazer ela diante de Jesus. Alabastúdia, quebre, alabracandalá. Foi a pior atitude desses homens, porque a intenção deles era acabar com a vida dela. A intenção deles era consumar a morte daquela mulher. E aí eles trazem esta mulher para aquele que era o pão da vida, daquele que veio derrubar toda a sentença de morte que estava sobre nós, daquele que tem poder e autoridade para fazer aquilo que lhe apraz. Está conseguindo entender ou não? A situação era irrevogável, mas eles decidem lançar a necessidade daquela mulher diante de Jesus. Mesmo que de uma forma involuntária, o que importa é que a mulher estava diante de Jesus. Algumas situações indesejadas são manifestas a nós para nos atrair para diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele quer fazer uma aliança conosco e através desta aliança ele quer fazer um milagre manifesto. A mulher ela não morre, mas o mais importante não é o milagre, é a aliança, porque Jesus olha para ela e diz: vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela é: o motivo de estar viva é porque eu quero uma vida de santidade. O motivo de receber um milagre é que eu quero viver contigo uma vida de aliança. O motivo da minha manifestação não é que eu me manifestei nesta situação para amanhã manifestar do mesmo jeito na mesma situação. É que eu manifesto hoje para mudar a história, para nunca mais precisar manifestar. Entenda que se Jesus fizer uma aliança com você hoje, essa situação nunca mais será a mesma. Eu quero profetizar sobre a tua vida que se hoje você decidir viver uma vida aliançado com Cristo, Ele vai mudar a tua história. Terceira e última atitude que eu aprendo no texto, nós já vamos orar. É que para vivermos milagres, não basta apenas orar e viver uma vida de santidade. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Mas é impossível ser cheios de Deus se não vivermos uma vida de oração e uma vida de santidade. Ser cheio de Deus não é chorar no culto de remorso. Não é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus não é sentir a presença do Espírito Santo em meio aos louvores. Isso não é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus é ser selado e marcado por Ele para viver uma vida diferente. Isso é ser cheio de Deus. O verdadeiro avivamento é quando nós abrimos mão da nossa vida e passamos a viver a vida que Deus planejou para nós. A Bíblia diz que Deus orienta Moisés a separar 70 homens, anciões, da congregação, e os pôr diante da tenda, que Deus desceria, arrancaria da porção que havia dado para Moisés o seu espírito, e repartiria com aqueles 70. E assim Moisés faz. Ele convoca todo o povo, Pai. Ele convoca toda a congregação. Alabastúbia, bebe, alabracandalábia. E quando Moisés faz aquilo que Deus manda, Deus faz aquilo que ele havia prometido. Ele desce. Ele arranca da
porção que estava sobre Moisés, reparte com 70, enche eles com a sua presença. A Bíblia diz que eles começam a profetizar no meio do povo. A presença de Deus é manifesta em meio a arraial, mediante a necessidade de um milagre. Labaia, sebe, alabracana, lábia. E no momento da manifestação de Deus, a Bíblia vai dizer que o vento do Senhor soprou. Eu acho lindo porque na maioria das vezes quando a Bíblia está falando de vento, está falando de desordem. Está falando de provação. Aí a Bíblia vem dizer que o vento do Senhor vem e traz codornizes do mar para o povo comer. É Deus confundindo a expectativa do homem. É Deus olhando e dizendo: eu vou enviar um recurso da onde nunca imaginou que eu iria enviar. É Deus olhando e dizendo: eu vou abrir a porta que achava que era impossível. Eu abri. Eu vou me manifestar na área que havia impossibilidades para se fazer manifesta. Era Deus olhando e dizendo: aquilo que o homem disse que seria impossível, eu sou Deus para fazer. Entenda que esta noite o vento do Senhor há de soprar sobre a tua vida. A sua casa, a tua família há de experimentar o vento do Senhor. E Deus há de confundir todas as suas possibilidades humanas. Mas o importante é que o milagre do Senhor vai se manifestar. Consegue entender isso ou não? Da onde era uma impossibilidade, Deus faz o milagre. E o lindo desse milagre é que o povo queria comer carne. Um dia, uma vez, em uma refeição. E aí Deus olha e diz: não vai comer nem um dia, nem 5, nem 20, vai comer o mês inteiro. Amém. Tem gente que já pegou, tem gente que não. Deus olhou e disse: eu não vou suprir a necessidade, eu vou fazer além daquilo que vocês esperam. Aleluia. É Deus olhando e dizendo: a partir do momento que se posicionar em oração, a partir do momento que decidir viver uma vida de santidade, eu vou te encher com a minha presença e eu vou te levar a um nível muito além daquilo que imaginou viver.